Bom, pessoal, mais um vídeo começando aqui no canal e hoje estou especialmente motivado porque vamos falar de uma das minhas peças favoritas e uma das obras favoritas de Shakespeare, sem dúvida nenhuma no meu top 3 de Shakespeare, que é Macbeth. Se você já leu, acompanhe o vídeo para ver se concorda com as minhas análises. Se você não leu, aproveite porque isso aqui é formidável. Inclusive, é uma das peças mais adaptadas de Shakespeare, se eu não me engano, é a mais adaptada, tendo inclusive um filme muito famoso do Akira Kurosawa, Um Trono Manchado de Sangue, sendo totalmente baseado nesta peça aqui. Portanto, vamos tentar explorar até onde a minha inteligência permite todas as nuances dessa maravilhosa peça de William Shakespeare. Bom, o que é importante a gente saber antes de começar a entrar na história da peça? É o momento histórico em que Shakespeare se encontrava quando ele escreveu essa obra-prima, tá? Essa versão que eu leio aqui é da LPN Pocket, tá? Eu achei ela bem interessante. É uma versão bem fácil de encontrar, de comprar, porque é barata. E também ela tem uma tradução bacana, foi traduzida pela Beatriz Viegas Faria. E faz parte de uma coleção, né, essa coleção de clássicos da LPM. Eu já li, a gente já viu aqui no canal algumas tragédias gregas desta mesma coleção aqui da LPM. Então, se eu tiver que indicar, eu indico essa, tá? Mas tem algumas outras que eu vou deixar aqui na descrição também, que são bastante interessantes. Ok? Então, voltando aqui ao contexto histórico do Macbeth. Então, Shakespeare, a gente sabe que ela foi escrita ali entre 1603 e 1607, a gente não consegue precisar o ano certo, né, por falta de evidências, mas foi por esse período aí, um período em que Jaime I era rei da Escócia. Aquele que é conhecido como aquela tradução da Bíblia, né, a Bíblia do rei Jaime, ele financiou essa tradução da Bíblia do latim para o inglês, e ele sucedeu a Elizabeth I. Vocês vão encontrar essa história em muitos filmes ali, porque Jaime era filho da Mary Stuart, da Escócia, né? Então tinha aquela briga, né, pelo trono entre Elizabeth e Mary, e assim que Mary é deposta da Escócia, o Jaime assume o trono da Escócia, conhecido como Jaime VI, e após a morte de Elizabeth, ele é ascendido ao trono ali da Inglaterra como Jaime I. Assim como a sua antecessora, ele também perseguia muito os católicos, tá? Porque teve a revolta protestante, né, ou a reforma protestante, Elizabeth ela apoiava, e Jaime seguiu esse mesmo rumo, mesmo a população acreditando que ele seria diferente. Ele mesmo havia dito já que seria diferente um pouco, né, durante a sua monarquia, mas isso foi um blefe, ele continua realmente perseguindo os católicos, sendo alvo inclusive de muitas revoltas, né, de atentados, mas ele conseguiu ali apaziguar as coisas, matando, ok? Alguns dos revoltosos. Então esse era o momento que Shakespeare estava, né? Esse é um momento histórico, e a gente sabe que Shakespeare era católico. Então ele se vê ali entre a cruz e a espada em algum momento, porque as peças teatrais eram todas patrocinadas pela monarquia, principalmente essas de Shakespeare, que já tinha prestígio nesse período, né? A gente está falando aqui do fim da vida de Shakespeare já quase. E ele tinha esse prestígio, era financiado pela monarquia, então ele não podia simplesmente falar contra o governo de Jaime, mas para ele também seria ruim não falar contra o catolicismo. Então ele ficou ali entre a cruz e a espada, e é isso que a gente vê nessa peça, tá? Ele fala bem, né? Ele tem ali uma certa apologia ao Jaime em alguns momentos, mas se a gente baixar um nível, né? Ou melhor dizendo, se a gente elevar o nosso nível de análise, a gente vai ver algumas coisas ali que fazem pura analogia ou faz relação direta com o catolicismo, tá bom? Então, é isso que eu vou tentar explorar com vocês, para a gente ver um pouco dessas questões mais obscuras, né, ou que estão mais escondidas desta peça aqui, ok? Então é assim que a gente começa, tá? Macbeth conta a história se passa na Escócia, ok? Ou seja, já é uma alusão ali a Jaime, né, já que ele era escocês. Ela se passa na Escócia e ela começa mostrando 3 pessoas ou 3 seres sinistros num charco, num pântano,
que em algumas versões são chamadas apenas de três irmãs, e em outras versões são chamadas de bruxas. Tá? Muito provavelmente essas três figuras sinistras é uma referência que Shakespeare faz às moiras, né, da mitologia, que são ali aquelas fiandeiras do destino. Tá? Essas três figuras sinistras, essas três bruxas, elas estão esperando por Macbeth. Tá? E Macbeth, o que, que ele é? Macbeth é um general das forças do exército do rei Duncan, da Escócia. Tá? O rei Duncan, ele tem o Macbeth em alta conta, porque o Macbeth é um alto general. Ele é um general muito virtuoso, um soldado muito virtuoso, além de já ser barão ali de uma determinada região da Escócia. Ora, se ele é tido em alta conta pelo rei, ele nunca vai se revoltar contra o rei. E é por isso que eles estão numa batalha contra alguns revoltosos ali, algumas pessoas que querem ali o trono do rei Duncan. Então Macbeth, junto com um parceiro dele chamado Banquo, estão numa região, e o rei, com outra força, está combatendo em outra região. Nesse momento, o Macbeth ele consegue ali aniquilar alguns inimigos que eram poderosos, e esta vitória do Macbeth chega aos ouvidos do rei Duncan. E o rei Duncan havia capturado o barão de Caldor, que era um dos seus ali revoltosos. Então, para agradar a Macbeth, ele dá a Macbeth o título de barão de Caldor e manda mensageiros avisá-lo, já que eles estão separados. As três irmãs estão esperando Macbeth, e ele chega naquela região onde elas estão, né, vindo ao encontro dos mensageiros. Essas três irmãs saúdam, essas três bruxas saúdam Macbeth, e entre alguns vaticínios que elas fazem, elas falam para ele que ele será rei, que ele será barão de Caldor, ou melhor dizendo, que ele será barão de Caldor e que ele será rei. E ele não acredita, porque, poxa, tanto o barão de Caldor está vivo, que ele não sabe da batalha, e o rei também está vivo, eu não posso ser rei. E o Banco, que é o seu amigo, se assusta com isso e fala: e para mim, o que vocês têm para mim? E elas falam que ele não vai ser rei, mas será pai de reis. E aí a gente faz um parênteses, porque o Banco, historicamente, é um parente distante de Jaime I, um parente anterior a Jaime I. Então, por isso que ele fala, ele vaticina isso, né? Shakespeare põe nas frases das moiras ou das bruxas que o Banco vai ser pai de reis. Já está feita ali a apologia ao Jaime, além de ser uma história escocesa, e ele fala que o Macbeth vai ser rei. Tá? Como o Banco é esse parente, depois a gente descobre, né, que o Banco ele não é esse parente distante de fato do Jaime, né, mas naquela época eles acreditavam nisso, e o Shakespeare ele usa fatos históricos para escrever essa peça. Então o Duncan, por exemplo, ele tira ali de algumas obras saxônicas, né, assim como um personagem chamado Duff, que vai aparecer mais para frente aqui nessa peça chamada Macduff, tá, já que a gente está na Escócia. E aí, então voltando à peça, Macbeth recebe aquilo com extrema surpresa, falou: mas como, né? Eu posso ser rei, o rei está vivo, eu não posso ser rei. E aí a gente vê um primeiro contato do Macbeth com forças sinistras, forças obscuras, forças que não são deste mundo, né? Forças das trevas, tá? Isso é muito importante a gente pautar, porque o Shakespeare ele vai brincar bastante brincar uma força de expressão, mas ele vai brincar bastante com a ordem e a desordem das coisas, tá? As questões naturais e antinaturais, coisas que aludem a seres celestes e a seres das trevas. Ele era católico, obviamente, ele começou a introduzir isso nessa peça, talvez como uma crítica ao próprio Jaime e ao reinado da Elizabeth. A gente vai ver isso em algumas coisas mais para frente. Então, eles se assustam, e aí a gente tem uma alusão do Banco a essas bruxas, né? Nesse momento o Banco olha para o Macbeth e fala assim: ora, pode pois o demônio falar a verdade? Né? Quem está ali naqueles seres são demônios, né? É o próprio demônio. E aí, o que acontece? Depois que elas vaticinam isso para os dois, elas somem na névoa, né? Essas bruxas desaparecem, mas elas começam a colocar uma pulga atrás da orelha de Macbeth. Por quê? Assim que elas somem, os mensageiros chegam e falam para ele:
você é o novo barão de Caldor. Elas estavam certas. E aí ele fala, poxa, se elas estavam certas em relação ao ser barão de Caldor, por que não posso ser rei? E lembrem-se que Banquo está do lado. Algo que é importante a gente reparar também é que nesse momento, na peça, essas moiras, né, essas bruxas, elas são apresentadas num ambiente extremamente soturno, lúgubre, repleto de trovões, né, os trovões eles faíscam por todos os lados, raios para todos os lados. E isso também era uma forma, especialistas dizem, né, que é uma forma de prender a atenção do público ali no começo da peça, tá? Mas enfim, este é o ponto. E aí o Macbeth e o Banquo eles vão encontrar o rei. Lá ele recebe de novo do próprio rei a notícia de que vai ser barão de Caldor e que ele pretende, né, o Duncan, o próprio rei, pretende dormir na casa do Macbeth aquela noite porque ele ia fazer uma viagem até retornar à sua casa. E o que Macbeth faz? Escreve uma carta e manda a sua esposa. E a sua esposa chama Lady Macbeth. Essa é uma personagem fantástica. Talvez a maior megera que a gente tem em toda a literatura mundial. E a gente vai ver o quanto ela é fundamental para que Macbeth consiga fazer com que aquele vaticínio das bruxas se torne realidade. E nessa carta ele escreve que encontrou essas 3 bruxas e o que essas bruxas falaram para ele. Tá? Aí essa comitiva parte, ele manda um mensageiro avisando a esposa de que o rei vai dormir na casa dele aquela noite e parte logo atrás dos mensageiros para chegar perto deles ali e conseguir arrumar, organizar as coisas junto com a sua esposa. Bom, aí a gente tem a Lady Macbeth. Ela recebe essa carta e no momento em que ela recebe, o bichinho da ambição assume total controle da vida dela. Tá? E ela sabe que o marido, o próprio Macbeth, ele não vai ter força suficiente para fazer com que aquele vaticínio se torne realidade. Então ela se põe numa posição de fazer com que aquilo se torne realidade, custe o que custar. Tá? E nesse momento a gente tem de novo uma alusão às trevas, ou às forças malignas, porque olha só o que a Lady Macbeth vai falar durante um monólogo. Tá? Ela fala com ela mesma isso, tá? Mas é bem claro que ela está ali insuflando forças malignas ou fazendo um pacto com as forças das trevas. Tá? Então ela fala assim, ó, vinde vós, espíritos que sabem escutar os pensamentos mortais, liberai-me aqui do meu sexo e preenchei-me da cabeça aos pés com a mais medonha crueldade, até haver ela de mim tomado conta. Se isso não for um pacto, eu não sei o que é. Mas ela continua. Que o meu sangue fique mais grosso, que se obstrua o acesso, a passagem para o remorso, que nenhuma visitação compungida da natureza venha perturbar o meu feroz objetivo ou estabelecer mediação entre este meu objetivo e o seu efeito. Então ela fala assim que nenhuma força da natureza, ou seja, que a ordem estabelecida no mundo, venha me persuadir ou persuadir o meu marido de tudo que a gente tem que fazer essa noite aqui em casa. Vocês vão ver o que ela vai fazer. Tá? E aí, por fim, ela fala o seguinte: vem noite, espessa, e veste a mortalha dos mais pardacentos vapores do inferno, que é para minha fina afiada faca não ver a ferida que faz, que é para o céu não poder espiar através da coberta de escuridão a tempo de gritar pare, pare. Então ela não quer ser interrompida, ela não quer ser dissuadida, ela quer que o marido dela se torne rei, custe o que custar. E o custe que custar aqui é matar o próprio Duncan. E de novo a gente vê uma alusão às trevas, por quê? O rei, ele é o representante de Deus na Terra. Tá? Eles acreditavam nisso, né? Um ser celestial, um ser espiritual. Tanto que em vários vídeos a gente vê, ou filmes, né? E livros também, historicamente, isso é um fato. Quem coroava o rei era sempre o clero, os bispos, o próprio Papa, ou seja, os representantes de Deus na Terra, coroavam os reis. Então os reis eram tidos como o espírito ali divino, uma divindade. E essa divindade estava indo até a casa deles, de Lady Macbeth e de próprio Macbeth. Macbeth foi tocado pelas trevas através das bruxas, e agora Lady Macbeth, ao saber do vaticínio, a ambição toma conta dela e ela faz esse pacto com as trevas. Então a gente vê aqui uma briga da ordem com a desordem, como eu disse, do normal com o anormal, do certo pelo invertido, pelo errado. Tá? Lady Macbeth, ela tenta, o Macbeth chega na sua casa antes do rei,
tá? E Lady Macbeth tenta dissuadi-lo a matar o rei aquela noite. Num primeiro momento, Macbeth ele não quer, mas aí ele acaba cedendo, porque a esposa, ela é ardilosa, tá? Ela fez aquele pacto ali, né? E ela é um ser das trevas a partir de agora, né? Então ela tenta persuadi-lo a todo momento a matar o rei, e aí ele acaba concordando. E para conseguir isso, ela questiona a masculinidade do Macbeth, ela chama ele de covarde, e até que ele acaba caindo ali na tentação e aceita. Eles confabulam um plano. Então naquela noite eles vão embebedar todo mundo, e quando Duncan for para a cama, Macbeth vai lá, vai matar ele, e vai sujar de sangue os guardas e deixar o punhal lá, para que os guardas sejam incriminados. Mas aí ele vai fazer isso. E no calor do momento ali, ele se arrepende de ter matado o rei. Ele enfia a faca no rei, de fato. Mas ele se arrepende. E esquece de completar o plano. Ele volta para o seu quarto. E aí ela acaba com ele lá, chama ele de covarde. Ela mesma faz, termina o serviço, pega a faca, desce lá no quarto, coloca a faca entre os guardas que estão dormindo bêbados e suja os guardas de sangue. E volta, lava as mãos como se nada tivesse acontecido e só aguarda o dia raiar para que as pessoas vejam, né, o rei morto. E, obviamente, o próximo passo é eleger o Macbeth rei, tá? Só que o rei tinha 2 filhos. Bom, com o rei morto, no outro dia, aparecem na casa de Macbeth 2 pessoas, 2 personagens novos. Um chamado Macduff, que vai ser o principal antagonista do Macbeth, e um chamado Lennox. Eles batem na porta e pedem para os porteiros abrirem. E aqui Shakespeare faz mais uma alusão de que Lady Macbeth e próprio Macbeth são seres das trevas a partir daquele momento. Porque é como se Macduff e Lennox estivessem batendo nos portões do inferno. Como se a casa de Macbeth fosse o próprio inferno. E olha como ele mostra isso. Então na página 44 ele está assim, ó. O porteiro começa a ouvir batidas nas portas. E aí ele fala: por Beelzebub, quem está batendo a porta? E aí a batida continua, e o porteiro fala de novo: por um outro diabo qualquer, quem está batendo a porta? E ele continua assim: por minha fé, aqui temos um sujeito ardiloso no uso das palavras, um que jura colocar a verdade nos pratos opostos da mesma balança, um jesuíta, que cometeu bastante traições em nome de Deus, e ainda assim não pôde, com suas evasivas, evadir-se para o céu. E aí as batidas continuam, e por fim o porteiro fala assim, ó: não se tem descanso, quem é? Mas este lugar aqui é frio demais para ser o inferno. Só lembrando que em determinado período ali da Idade Média, na Europa naquele período, eles acreditavam que o inferno era frio e não quente, não repleto de chamas como hoje. No inferno de Dante ali é retratado assim, né? Lúcifer congelado e assim por diante. Então, essas são alusões diretas de que a casa de Macbeth é de fato um inferno e que eles são, né, os donos da casa, são o próprio diabo, o próprio Beelzebub, e que agora eles estavam instaurando uma nova ordem na Escócia. Eles tinham sobrepujado o rei, a santidade, e tinham assumido o controle. Quando eles descobrem que Duncan morreu, não dá outra, eles falam que foram os guardas que mataram ali no calor do momento de estarem bêbados, e começam a confabular ali quem será que matou antes de decidirem, né? Os filhos de Duncan ouvem aquilo e falam: poxa, mataram o nosso pai. Agora esse pessoal não sabe o que está falando. E se eles se voltarem contra nós? Então Malcolm, que é um dos filhos, ele foge para a Inglaterra, para ter asilo na Inglaterra, e o outro filho ele foge para a Irlanda, tá? O Malcolm vai ser importante nessa história, o outro filho nem tanto. Então, eu não vou me atentar muito ao outro, que foi para a Irlanda, mas sim ao Malcolm, que vai para a Inglaterra. E a gente vai ver por que ele foi para a Inglaterra daqui a pouco. Mas com tudo isso, o Macbeth é eleito rei. E ele vai assumir o seu trono, ele é coroado e assume o seu trono. Nesse momento, o banco ele começa a se perguntar, ele fala: poxa, não é que aquelas senhoras, aquelas bruxas estavam certas? Mas o Duncan morrer assim na casa do Macbeth, e ele começa a meio que ligar as pontas, né? E aí a gente vê a Lady Macbeth, e aí é importante fazer esse parêntese aqui também. A Lady Macbeth, alguns especialistas dizem que ela é a representação da Elizabeth, tá? Por quê?
ela quer tomar conta, né? Ela quer fazer parte de um poder ilegítimo. Ela toma o poder de maneira ilegítima. Ela convence o seu marido a tomar o poder de maneira ilegítima, que era o que muitos católicos acreditavam da Elizabeth I. Então, muitas pessoas correlacionam isso, mas correlacionam também com o mito do sagrado feminino, né? Que ali do Éden, da Eva, que corrompe Adão através da maçã, né? Tem toda uma simbologia ali católica atrás disso, ou uma mitologia, para quem quiser acreditar nisso. Mas o fato é que a Lady Macbeth é retratada dessa forma, e alguns especialistas conectam essa personalidade dela à visão que os católicos tinham da Elizabeth I, já que ela, poxa, era uma sanguinária ali na visão deles. Que além dos portões do inferno, uma outra visão que o Shakespeare traz de que o poder ele tinha sido corrompido, né, de que a ordem tinha sido corrompida por Macbeth e por Lady Macbeth, é numa conversa que ele coloca no meio da história entre o Ross, que é um personagem, e o Macduff, que tinha chegado ali para bater nos portões do inferno, né, que era a casa de Macbeth. Então ele coloca esses dois para conversar com um homem velho. Esse personagem é retratado como um homem velho ou um velho homem, tá? E ele traz consigo uma certa santidade. A gente consegue perceber isso nas falas dele, né? Inclusive ele fala que ele tem visto de uns tempos para cá que a ordem natural das coisas se inverteram, né? Ele fala assim, ó, essas forças que estão acontecendo não são da natureza, ou seja, não são normais, não pertencem à ordem natural, assim como o ato que foi cometido, ou seja, a morte do rei, né? Terça-feira passada, um falcão, planando na máxima altura do seu majestoso voo, foi preado por uma coruja caçadora de ratos e por ela foi morto. Ou seja, a coruja, que era a presa do falcão, se tornou a predadora do falcão. As coisas se inverteram completamente. Então a santidade, ela foi corrompida, né? Ela foi morta e as trevas assumiram o lugar. Tá? Então é importante a gente fazer essa relação. E aí Macbeth assume o trono, só que dali para frente ele se corrompe completamente. Ele não precisa mais da sua esposa para incitá-lo a fazer o que ele precisa fazer, e ele começa a matar à torta e à direita, como dizem por aí. Ele precisou matar para ser rei, e agora ele precisa continuar matando para continuar no trono. Por quê? Banquo sabe de tudo. E Banquo foi vaticinado como pai de reis. E se ele quer continuar no trono, ele, Macbeth, ele precisa matar Banquo e seus filhos. E assim ele faz, ele manda assassinos atrás dos dois. Porém, Banquo é morto, mas Fleance, que é seu filho, ele consegue fugir. Né? E aí ele deixa claro de novo que, porra, ele fugiu, cara, Jaime tá aqui, né? Então não tem como a família toda de Banquo ser morta. Mas ele não para por aí, por quê? Do jeito que as bruxas deram para ele o poder, de certa forma, elas também podem retirar em algum momento. E aí ele resolve procurar essas bruxas. E ele procura e encontra elas. Ali a gente tem a apresentação de Hecate, né, que é uma deusa ali da magia. Então, o Shakespeare ele faz diversas relações, né, com histórias antigas, com mitos, né, com a própria tragédia grega. E ele encontra essas bruxas e as bruxas de novo falam para ele o seguinte: tome cuidado com Macduff, tá? Mas fique tranquilo, porque você vai continuar no trono até que o bosque caminhe sobre você, ou seja, até que as árvores caminhem, e também nenhum homem nascido de mulher é capaz de te matar. E elas vaticinam 3 coisas novas para ele. E deixam ele tranquilo, porque as árvores não andam, e todos os homens nascem de mulher. Então, como que um homem que não nasceu de mulher pode me matar? E aí, qualquer suposição ou qualquer alusão que ele pudesse fazer a alguma revolta cai por terra, ele fica mais tranquilo. Porém, os lords do reino eles começam a desconfiar de Macbeth, porque não é natural que um filho, né, mate o pai. E quando os filhos de Duncan fogem, eles começam a pensar que os filhos tivessem matado ele mesmo, né, que não fora só os guardas. E aí eles sabem, poxa, essa não é a ordem natural. Né, o Banquo também morreu. Macbeth está cada vez mais estranho, porque ele começa a ficar meio louco, ele começa a ver fantasmas do próprio Banquo, ele começa a falar isso abertamente, né? Só que ele está agora numa descida moral, numa degradação moral profunda, ele, Macbeth,
enquanto a Lady Macbeth começa a enlouquecer. Ela não consegue lidar muito com os fatos que ela participou ou com os atos que ela fez o seu marido ter. Ela vê a sua mão manchada de sangue em algumas alucinações, ela começa a sonambular, ela começa a falar abertamente enquanto sonâmbula dos fatos dos atos terríveis que eles cometeram. E os lords então se reúnem e começam a tramar a tomada do poder, né, para estabelecer a ordem novamente no reino da Escócia, já que estava em desordem. O tirano estava no trono, enquanto que o filho legítimo de Duncan, Malcolm, estava na Inglaterra. E aí o que Macduff sugere? Vamos para a Inglaterra, vamos pedir ajuda para o rei Eduardo, que era um rei cristão, e assim a gente pode trazer a ordem de volta à Escócia. Rei Eduardo também é um santo da Igreja Católica, Eduardo Confessor, e aí a gente vê mais uma alusão ao catolicismo feito por Shakespeare, né? Ou seja, a única coisa capaz de trazer a ordem ao reino da Escócia é o rei católico da Inglaterra, Eduardo, onde Malcolm está asilado. Então entendem a relação? Ele já tinha puxado o saco do Jaime, as tortas e as direitas ali, né, trazendo o banco, falando da Escócia, mas ele não deixava claro e colocava isso na peça, né? A única pessoa capaz de trazer a ordem para a Escócia e tirar o tirano do poder, retirar o tirano do poder, é o rei católico da Inglaterra, Eduardo, que também é um santo católico, Eduardo Confessor. Então percebam isso, tá? Pelo menos até aí onde a minha humilde inteligência vai. E as referências históricas conseguem ser correlacionadas aí. Então o Macduff faz isso. Enquanto isso, o Macbeth, na sua degradação moral, ele começa a ter medo do Macduff. E aí ele faz uma das coisas mais cruéis. Ele manda assassinos à casa do Macduff. E os assassinos matam sua família toda, sua esposa e seus filhos. Tem ali uma conversa, inclusive, da mãe com o filho, que é muito bonita, acho que vale a pena ler ali, naquela passagem, onde o filho fala, né, dos traidores e daqueles que não cumprem promessas. Uma nítida alusão ali ao Macbeth. O rei Eduardo aceita, né, aí ele envia forças, 10 mil soldados para a Escócia, junto com Seward também, que era um grande guerreiro da Inglaterra. O Malcolm, ele retorna com essas forças e Macduff também. E aí eles entram num embate. E nesse momento, já com a derrota ali aos seus portões, acontece aquele monólogo do Macbeth muito famoso, tá? E eu vou até falar para vocês aqui, fica na página 116 dessa versão, que é aquele monólogo, né, que ele fala, que ele discursa quando ele descobre que a sua esposa morreu. Lady Macbeth, ela se mata, ela enlouquece, ela se mata. E aí um mensageiro vem ao Macbeth ali no calor da batalha, né, na iminência da batalha, e fala: sua esposa morreu. E olha o que ele responde: ela teria de morrer, mais cedo ou mais tarde. Morta. Mais tarde haveria um tempo para essa palavra. Amanhã e ainda outro amanhã arrastam-se nessa passada trivial do dia para a noite, da noite para o dia, até a última sílaba do registro dos tempos. E todos os nossos ontens não fizeram mais que iluminar para os tolos o caminho que leva ao pó da morte. Apaga-te, apaga-te, chama breve. A vida não passa de uma sombra que caminha, um pobre ator que se pavoneia e se aflige sobre o palco. Faz isso por uma hora e depois não se escuta mais sua voz. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria e vazia de significado. O que a gente pode entender? Esse é um dos monólogos mais famosos das peças teatrais, né? Alguns mostram aqui o certo niilismo do Shakespeare, né? A gente pode ver também que o Macbeth, nesse momento, ele entende que tudo que ele fez até ali foi em vão, de que ele foi enganado. Ele se olha no espelho e se vê como um idiota completo. E aí por isso que ele fala da efemeridade da vida, né? Que a vida é tão curta como uma chama breve, uma chama de uma vela em algumas versões. E que a vida não passa de um ator se pavoneando, correndo de um lado para o outro, né? Que é ouvido, mas logo esquecido. E que se pavoneia e é cheio de som e fúria e corre para lá e para cá, e que apenas segue o roteiro escrito por um idiota,
e que a vida é vazia de significado. Então olha que forte isso para ele, né? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a vida dele não serviu de nada. Ele se preocupou com várias coisas, ele correu para isso, ele teve atos desmedidos ali e aqui, matou mães e filhos, matou talvez a pessoa que mais gostava dele no mundo, para chegar no fim e virar pó. Né? Então amanhã e amanhã a gente só vai saber que vai virar pó. A nossa vida é tão breve como a chama de uma vela e a nossa vida é escrita por um idiota, vazia de significado. Esse vazio de significado é porque é um motivo de alguns atribuírem essa fala a uma fala nihilista, né? Mas a gente sabe que o nihilismo viria mais para frente. Pode ser considerado, obviamente, né? Mas o que a gente percebe aqui é que o Macbeth ele foi enganado pela força das trevas, que levaram ele até aquele momento. Porém, ele se olha no espelho e fala: eu sou um idiota. A minha vida foi escrita por um idiota. E eu escrevi essa própria vida. Tá? Essa fala é muito marcante, é muito bonita, inclusive. Acho que vale a pena vocês lerem e relerem. Essa peça é uma peça para não ler uma vez só, é para reler e reler. Mas aí a história continua, ele vai para a batalha, ele não consegue mais se segurar, porque o que protege ele ainda é que as árvores não vão andar sobre ele e que nenhum homem nascido de mulher pode matá-lo, ou seja, ninguém pode matá-lo. Só que aí ele vê o exército caminhando com galhos da floresta na mão. E ele percebe que foi enganado de novo pelas moiras. E aí ele vai para a batalha, já que ele não pode ser morto. Ele encontra Macduff, o Macduff olha para ele e fala que vai matá-lo. Macbeth dá risada, fala: eu não posso ser morto por um homem nascido de uma mulher. E aí o Macduff, numa cena talvez um pouco cômica, diz para ele que, olha, eu não nasci naturalmente. Eu fui extraído da barriga da minha mãe, né? Ou seja, eu não nasci, eu fui retirado. E corta a cabeça do Macbeth ali e mata ele. Outra alusão que a gente pode ver aqui é que talvez o Macduff ele seja um anjo, né? Um anjo, sei lá, algum vingador, né? Ou seja, não foi nascido de uma mulher. Metaforicamente, né? Ele seria esse anjo, obviamente, que não nasceu de mulher, né? Ele é um ser divino e veio ali para restabelecer a ordem junto com o Malcolm. E o Malcolm, de fato, assume o poder. Ele é coroado rei. E assim a gente vê a história acabando e o Macbeth e sua esposa sumindo do mapa, e toda a tirania retirada, e a ordem reestabelecida no Reino da Escócia com a ajuda do Reino da Inglaterra. E com a ordem estabelecida, temos de novo a paz no Reino da Escócia, e a peça finaliza dessa forma. Então faço um convite para vocês, leiam e releiam. É um texto curto, não é longo, olha só. Deve ter aqui, é um texto pocket esse aqui, tá? Mas deve ter aqui, deixa eu ver, 119 páginas. Dá para ler em um dia inspirado aí, você pode ler. É uma baita peça, eu fiz um resumo, obviamente, mas os monólogos, os diálogos, eles são repletos de significado. Aqui a gente viu, né, ele fazendo alusão ao Jaime primeiro, mas também ao catolicismo, né, nesses simbolismos que ele traz. Óbvio que essa é fonte de uma análise, tá? Num segundo nível de análise, mas você pode fazer as suas, né? E assistir outros vídeos na internet que falam sobre Macbeth, e assistir filmes, tem vários filmes, tá? Eu vou deixar talvez algumas dicas aqui na descrição. E assim você pode enriquecer a sua experiência com Shakespeare, porque Shakespeare, ele, para quem gosta de literatura, quem gosta de ler, ele não é uma opção, ele é essencial, porque no futuro a gente vai ver outras obras, principalmente do Reino Unido agora, na sequência, e várias obras referenciam Shakespeare, tá? Ainda esse mês a gente vai ver Otelo, tá? E aí, qual que é o parêntese que eu quero fazer aqui? Essa peça trata basicamente de ambição e como a ambição levou Macbeth e sua esposa ao declínio total da moral, né? Então, quantas vezes a gente faz isso na nossa vida, né? Eu quero mais e mais e mais, e a hora que percebe, está perdido dentre esse mais e mais. Essa fala do Macbeth, quando ele fala que a nossa vida não é a mesma coisa que um tolo correndo, um ator idiota correndo no palco, cheio de som e fúria para lá e para cá. Quantas vezes na sua vida você não é assim, né? Corre para lá, corre para cá, faz isso, faz aquilo, quer conquistar aquilo, quer conquistar isso, se lota, né? Se enche de som, de fúria, para que no fim perceba que aquilo não vale a pena.
Então, talvez essa seja a mensagem principal, tá? Espero que você goste. Se gostou da minha análise também, deixa o seu like, o seu compartilhar, deixa a sua inscrição, escreva aí nos comentários o que achou, se concorda, se não concorda, se eu estou viajando, que pode acontecer, e deixa aí a sua opinião. E também faço o convite de assistir os outros vídeos, eu vou deixar aqui alguns vídeos que têm relação com o texto do Shakespeare, e assim você pode se enriquecer um pouco mais, modéstia à parte, com os conteúdos que a gente coloca aqui no canal. Por enquanto, eu deixo o meu muito obrigado. Obrigado por compartilhar os seus momentos assistindo o meu vídeo. Fico por aqui, Eduardo Cassago, amante de Shakespeare, flutuando do nada a lugar nenhum nesse pálido ponto azul. Fui!